Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então dar continuidade aí à resolução de questões. Questão essa do Enem que caiu na prova de 2017. Essa questão caiu na segunda aplicação. O Enem ocorreu no ano de 2017 duas provas. Uma prova que considerada como a primeira aplicação e uma segunda aplicação. O que é que acontece? Isso não vem ao caso debater por qual motivo ocorreu. É apenas uma informação pertinente caso necessário, certo? Se você for pesquisar a questão para saber em qual ano, em qual local vai encontrar essa questão específica. Vamos lá então ler o enunciado da questão. Uma indústria ela tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente, ininterruptamente, durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Num certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. Um trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas a manutenção observou que uma máquina precisava ficar parado quando o serviço foi finalizado. As 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horas começou a manutenção de esgotamento? Dá uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão, certo? E depois volta aí para a gente dar continuidade, beleza? Dando então continuidade aqui ao procedimento, os dados que nós temos aqui para a questão, certo? Vamos verificar aqui, ó. Nós temos 4 máquinas, certo? 4 máquinas. Uma coisa aqui que nessa questão ele colocou também o valor numérico descrito o texto. Muitas pessoas às vezes esquecem dessas coisas, certo? Por quê? Porque fica mais difícil a visualização. Quando a gente estamos olhando assim, vendo que tem números no meio do texto, fica mais fácil. Por esse motivo que às vezes o texto é muito grande e requer sua atenção naquele texto. Essas 4 máquinas trabalham simultaneamente por 6 horas. Elas trabalham 6 horas direto. Depois dessas 6 horas, ela para por 30 minutos. Para fazer manutenção, lubrificar ou qualquer coisa do tipo. Porém, se uma das máquinas precisar de uma manutenção mais detalhada, certo? Ela vai ficar parada até o outro ciclo. No caso, a máquina trabalhou novamente, trabalhou mais 6 horas e essa terceira máquina, essa quarta máquina que está, no caso, precisou da manutenção mais detalhada, ela vai passar, no caso, 6 horas para poder voltar a trabalhar novamente. Certo? Por quê? Porque só vai voltar no outro ciclo. Aí, num certo dia lá, nessa empresa, era necessário o uso das 4 máquinas. As 4 máquinas. As máquinas, era necessário produzir um total de 9.000 itens. O trabalho iniciou às 8 horas, durante uma jornada de trabalho de 6 horas. Então, naquele primeiro ciclo, né? Ela trabalhou naquele primeiro ciclo. Eles conseguiram produzir 6.000 itens. Mas na manutenção, observou que uma das máquinas precisava ficar parada para uma manutenção mais detalhada ou algo relacionado. Quando o serviço foi finalizado, 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horas começou a manutenção de esgotamento? Certo? No caso aí, o que ele está querendo é saber a hora que terminou todo o serviço. Por quê? Porque as 3 últimas máquinas foram para a manutenção final, ou manutenção de esgotamento, como é chamado. Vamos lá. O que é que a gente precisa? A gente observa que começou às 8 horas, certo? Iniciou às 8 horas.
Vamos lá. Esse dado aqui é o dado de início. Nós temos um total de máquinas. Um total de máquinas que iniciou o processo com 4 máquinas, certo? Para produzir essas 4 máquinas, na primeira rodada, né, digamos assim, trabalhou, vou incluir aqui jornada de 6 horas na primeira rodada. Elas produziram 6.000 itens, certo? Foi produzido 6.000 itens. Na segunda rodada, foi quantas máquinas trabalhou? 3 máquinas. Trabalhou 3 máquinas. Nós precisamos determinar a jornada de trabalho, no caso, o X. Emanuel, mas nós não temos a produção final dessas roupas. Quanto foi produzido no final? No final, aqui é uma interpretação. Por quê? Porque no total, ele diz que o total de roupas produzidas, total, será igual a 9.000 itens. Se nas 6 primeiras horas eu produzi 6.000 itens, então resta 9.000 menos 6.000, ficando igual, em resto, 3.000 itens. Então, o valor em questão que é para ser produzido no final é 3.000 itens, certo? Então, se nós observarmos, nós temos aqui uma regra de 3 composta, onde nós vamos ter o tempo total dessa produção deste material, certo? Vamos fazer aquele procedimento de incluir uma seta para baixo no valor que tem a incógnita e, consequentemente, analisar termo a termo. Vamos analisar aqui o seguinte: se nós temos um determinado número de máquinas para uma determinada jornada de trabalho, se nós aumenta o número de máquinas, consequentemente, a jornada de trabalho diminui. Se nós diminui a quantidade de máquinas, a jornada de trabalho aumenta. Então, a máquina versus jornada de trabalho são inversamente proporcionais. Agora vamos, jornada de trabalho versus os itens produzidos. Se eu trabalho uma determinada hora e produzo X itens, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, consequentemente, aumentarei o número de itens produzidos. Se eu diminuo, consequentemente, também diminuirei o outro. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Seta, então, para baixo. Este valor que está inversamente proporcional, precisamos modificar ele, deixando dessa forma, né? Alterar os dois termos, inverter, colocar o 4 embaixo e o 3 em cima, como foi feito aqui. Reescrevendo, então, ficamos com 3, 4, 6, x, 6.000 e 3.000. Vamos reescrever e distribuir esse procedimento da forma correta. O x é o termo que temos a incógnita. Vamos fazer o seguinte: 6 sobre x será igual à multiplicação dos demais termos. 3 sobre 4 vezes 6.000 sobre 3.000. Certo? Vamos fazer uma simplificação aqui. Cortando os zeros em questão, verificamos que ficou aqui no caso o valor 3. Então, 3 corta 3. Reescrevendo então essa equação aqui, teremos 6 sobre x igual a 6 sobre 4. Realizando meio pelos extremos, obteremos o seguinte: 6 vezes x é igual a 6 vezes 4. X
é igual a 6 vezes 4. O outro 6 que está aqui desse lado multiplicando o x passará para o outro lado dividindo. Dividido então por 6. Logo, x será igual a 4. Por quê? 6 corta 6. Então, restou 4 horas. Certo? Então, a gente teve que trabalhar as máquinas em questão mais 4 horas para produzir esses 3.000 itens. Porém, o que é que acontece? Ele quer saber o horário que começou a manutenção de esgotamento. No caso, quando terminou todo o processo. Emanuel, muita gente iria pegar, somar o seguinte. 8 horas, que foi o início, né? Mais as 6 horas que foram trabalhadas, mais as 4 horas que foram trabalhadas no segundo ciclo. Iria fazer a soma, daria 18 horas. A sorte para muita gente seria porque não tem essa alternativa aqui. Se tivesse 18 horas aqui, muita gente iria errar essa questão. Por quê, Emanuel? Porque, vamos relembrar, ela trabalha um ciclo por 6 horas e para por 30 minutos. Se não necessitasse dessa pausa, seria realmente 18 horas. Porém, no caso em questão, ela necessita de uma pausa. Então, seria 18 horas mais 30 minutos. Por que 30 minutos? Os 30 minutos, no caso, seria referente ao desligamento das máquinas, certo? A máquina ia ficar desligada por 30 minutos. Para arrochar uma correia, para colocar um óleo lubrificante ou qualquer coisa do tipo. Digamos assim, uma manutenção preventiva, certo? Então, a resposta em questão aqui dessa questão seria a letra B, certo? B de bola. Essa questão, no caso, foi uma questão que não utilizou pegadinha. Porém, se eles utilizassem, muitas pessoas iriam cair nessa pegadinha e iriam errar essa questão, certo? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.